Muito bem, está aí o nosso tema de abertura. Alô, Zezinho Santos. Presta atenção, seu Zezinho Santos. Como vota o parlamentar Cícero Moura? Coisa que eu nunca vou ser, entendeu? Não tenho interesse de estar envolvido com isso. Mas, hipoteticamente falando, como vota o parlamentar Cícero Moura? A favor. A favor. Ponto final. Ponto final. Resumo dessa maneira. Já no primeiro crime eu já acho que tem que haver uma punição rigorosa. Imagine em caso de reincidência. Imagine em caso de reincidência. Então, não se discute. Isso é uma opinião minha. Não necessariamente que tem que ser da maioria. Agora, se eu tivesse que votar, o meu voto era sim. Ponto. Ricardo Frota, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso News 5.1 de hoje. O seu comentário sobre o tema de abertura referente a essa castração química. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ramon Cujuí. Boa noite, Arnaldo Buiú. Boa noite e parabéns para o Moisés Cruz, porque em um dia só ele aumentou 300 seguidores nas redes sociais. Parabéns, e os vídeos estão dando certo. Foi um corte que ele fez com o Buiú aí. Deu uma repercussão grande aí nas redes sociais dele. Parabéns, grande guerreiro aí da direita. E mais uma vez está aí com a camiseta do Brasil. E pelo visto essa camiseta já é marca do Moisés. Nosso telespectador, olha, eu vou falar, esse programa é feito para você, que nos prestigia de segunda a sexta-feira e que abrilhanta. Se tem alguém que abrilhanta esse programa, não são os debatedores. É você aí com a sua audiência, através do canal na TV aberta e também pelas plataformas digitais. Então, meu muito boa noite a todos. Eu, Cícero, vou te acompanhar o teu entendimento. Eu sou completamente favorável. Aliás, sinceramente, eu sou favorável a situações até mais rigorosas do que essa castração química, né? Aliás, castração química que é um projeto na época era deputado federal, que foi o Jair Bolsonaro. Esse projeto desde 2013, que vem tramitando e ainda não chegaram no consenso se isso vai ser levado adiante ou não. Isso ainda é uma forma muito tênue, muito leve de punir uma pessoa que pratica violência sexual. Isso é uma das maiores barbaridades que eu julgo de todos os crimes que a gente vê aí no nosso ordenamento jurídico, na legislação processual penal, da legislação penal, é o estupro. Quem faz isso, sinceramente, não merece nem viver. Eu vejo várias situações aí de crimes praticados não só contra mulheres adultas, pessoas adultas, mas crianças. A gente vê aí abusos. Uma pessoa dessa, sinceramente, não merece viver. Não merece viver. Quem pratica esse tipo de crime não merece viver. É um monstro. É um monstro. Por que deixar um monstro solto na sociedade para ficar de forma reiterada praticando crimes? É reiterada, porque uma pessoa dessa, doente mental, ele não faz isso só uma vez, não. Ele tem isso na mente, é uma mentalidade diabólica. Ele quer fazer, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai praticar isso várias vezes. Então, uma pessoa dessa, por que deixar inserida na sociedade? Então, eu acho que a legislação ela tem que ser firme, ela tem que ser enérgica, ela tem que ser dura. A gente não pode passar a mão e não pode ter uma legislação tão branda para essa natureza de crime que é pesado. É pesado. Só quem sabe é quem já passou por isso. Eu tenho pessoas aí conhecidas que já sofreram esse tipo de abuso, entendeu? Então, lamentavelmente, a gente espera que o Congresso haja. Eu acho que isso é só o início, né? Para mim, eu volto a dizer, seria penas muito mais duras, muito mais rigorosas. A nossa legislação, em vários assuntos, ela ainda é muito tênue, ela ainda é muito leve. A gente não pode admitir. A sociedade reprova isso. Se você for fazer uma consulta, isso é um dos tipos de crime que a sociedade mais reprova e quer mais atitude do nosso Congresso de uma forma enérgica, quer crimes duros, quer penas duras.
Então, que seja feita, que eu acho que o próprio Congresso, não só o Congresso, os nossos parlamentares, mas a sociedade, de um modo geral, ela quer rigidez, ela não quer nenhuma pena branda para... A gente fala de todos os tipos de crime, mas tem aqueles crimes que a sociedade não tolera, não admite, e esse é um deles. Muito bem, inclusive tem aí... Quem procurar na internet tem um julgamento, num país árabe, né? Tem dois acusados de estupro sendo julgados, e aí eles são condenados, né? O júri condena, e até uma imagem muito forte, né? Condena, e aí duas pessoas, dois carrascos vão lá, tiram um pinto para fora dos dois e cortam. É cortado, tá na internet isso aí. Um negócio até bizarro, né? Mas... Vai cortar as bolas, não? Arnaldo, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre o tema da castração química. Boa noite, nossos velhinhos. Boa noite, Porto Velho, Cujuí, Moisés, Ricardo, Cícero e a nossa técnica. Olha, eu sou contra. Eu sou contra a castração química. Eu sou a favor, para a gente ser mais brando, eu sou a favor da pena de morte. Castrar o cara, vai deixar uma colostomia, porque tem que costurar o outro. Porque senão vai procurar outra forma de prazer. Vai costurar a boca do cara? Não, eu sou a favor da pena de morte mesmo. Cara que faz um negócio desse, pode ser com quem que seja, com a idade que seja. Todos nós aqui devemos ter algum amigo ou amiga que fala que sofreu na infância abuso sexual. Esse tipo de selvageria, ele deveria ser contido, tolhido com uma selvageria muito maior. E castração química ia dar um benefício para o criminoso, que ele ainda continua vivo. Então, eu sou contra, eu sou a favor que abra uma exceção na nossa Constituição, né? Que não seja aquela única da questão, Ricardo, do crime militar, né? Traição à pátria, que existe, que o pessoal fala, o Brasil não tem pena de morte. Tem. E colocasse esse segundo item. E não é só na questão da reincidência, porque aí permite o cara cometer 2 crimes para depois castrá-lo. Negativo. Na primeira, pena capital. Estuprador, quem comete violência desse nível, não merece viver. Porque ele tira a vida do outro ser humano para sempre. Porque tem um amigo, uma amiga sabe que eles nunca esquecem dessa violência. Ela é até os últimos dias da vida da pessoa. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. Sua vez de comentar o tema de abertura do programa de hoje. Boa noite, Cícero, Buiú, Cujuí. Em especial, um amigo aqui da direita, né? Parceiro aqui de batalha, Ricardo Frota. Tá da minha esquerda, mas é direita, né? Então, é um parceirão aqui, muito querido pelo público da direita de Porto Velho. Todo mundo pergunta pelo meu amigo Ricardo Frota. E a todos vocês que estão em casa, que eu já costumei chamar de Nação Rema, sejam todos muito bem-vindos e participem. Olha só, eu estava fazendo uma breve pesquisa e vi que não é o lance de cortar ali os testículos, né? Parece que eles administram medicação na Europa, Estados Unidos e outros países. O problema, Cícero, é que testes foram feitos, 45% mantiveram tesão, não diminuiu quase nada. Apenas 18% relataram que perderam todo tipo de desejo. Mas aí fica difícil. A palavra é libido. O libido, então pronto. Então fica difícil. O que a gente entende como castração química? Que o camarada vai ficar na dele, assexuado, ele não vai atacar mais ninguém. Porque o bigolim não vai mais para cima de ninguém. Mas aí, os testes feitos, a maioria continua ainda com libido, como disse aqui o Buiú, aí fica difícil. E tem que ser punido mesmo.
Sujeito desses aí, pena dura, não pode ficar na sociedade. Se o camarada não controla o próprio desejo sexual, o que é que esse sujeito quer em sociedade? Um indivíduo que não pode ver uma criança, um indivíduo que não pode ver uma mulher vindo da faculdade, da escola, de algum lugar que quer partir para cima. Primeiramente, eu não posso nem falar aqui o meu desejo era um couro, viu, Ricardo? Primeiro um couro para aprender a ser gente, respeitar as pessoas e saber se segurar. Tem os mais antigos diziam, segura a tua onda. Né? Segura a tua onda. Então, se o camarada tem esse desejo dele, segura a tua onda, arruma uma esposa, casa e vai ser feliz. Agora, tu não vai atacar a mulher na rua, tu não vai atacar a mulher dos outros, tu não vai atacar a criança, que aí tu vai ter que sofrer penas duríssimas. Não dá para conviver, rapaz, numa sociedade onde a gente já paga imposto, a gente já vive perturbado, é perseguição de tudo quanto é lado, é perseguição aí nas redes sociais em cima dos patriotas, é uma perseguição danada, e ainda vem esses camaradas ainda atacar a nossa família, atacar nossos filhos, atacar nossas crianças. Cadeia dura neles. Continuando com o programa, Ramon Cujuí, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, sua vez de analisar o tema de abertura de hoje. Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés. Boa noite, Ricardo, Buiú, Bel, que está aí hoje aí nos bastidores. Tem o Juninho também, que está aí na técnica, como todo dia, aí, carregando o José Miel lá dentro. E você que nos assiste, muito nos honra com a sua audiência, seja aí pelo canal aberto 5.1 da Rema TV, seja pelas redes, pela rede da internet, né, no país todo, no mundo inteiro. Tem dois aspectos essa proposta. Primeiro, se é constitucional ou não, né, com a discussão jurídica, porque a Constituição brasileira proíbe penas cruéis e tem um entendimento pacificado que penas corporais são vedadas pela Constituição. Logo, para que esse projeto de lei ele tivesse validade jurídica, né, ele teria que haver uma emenda na Constituição. É uma discussão jurídica sobre esse tema. E me parece que o Congresso não quer muito, ele quer muito é fazer um pouco de oba-oba em cima de questões sérias, né? Do ponto de vista jurídico, me parece que é inconstitucional, dada, né, a estrutura da nossa Constituição. No que diz respeito à pena em si, o projeto coloca a voluntário, ele tem que querer ser submetido a essa castração, e como disse o Moisés aqui, é uma castração química, ou seja, é via hormônio, né, para a inibição da libido. Nos Estados Unidos, 9 estados, tem mais ou menos isso, 9 estados utilizam já há algum tempo a castração química para redução de crimes sexuais. Houve uma redução aí do período de 95 a 2015, até 2010, daí 2010 em diante, há registros de aumento dos crimes sexuais, né, apesar da castração química. Vários países adotam isso. A Rússia adota, né, a Indonésia, a Moldávia, né, na Europa está se discutindo isso, na Inglaterra e na França, me parece que discutem, né, a castração química a partir da questão voluntária, de que aquele que é submetido queira fazer isso. Pronto. Eu acho que é um crime abjeto. Um crime hediondo, principalmente quando é praticado contra crianças, né? E isso é um dos crimes que mais repugna a nossa sociedade. A busca de um mecanismo que reduza, né, a incidência desse tipo de crime é legítimo e necessário, né? Porque uma das maiores vítimas são as nossas crianças. Eu acho que o projeto de lei, ele tem quando coloca a questão voluntária, reincidência, ele dá esse passo, né? Eu acho que aí dá. Eu não sou contra a castração química da maneira como está colocado. O que me parece é que o Congresso precisa olhar mais a questão formal jurídica da coisa. Porque da maneira como está colocada, da maneira como está estruturada a Constituição, me parece, né, que o projeto é constitucional. Deveria olhar primeiro, criar a segurança jurídica para que o projeto pudesse avançar. Muito bem. E o presidente Lula, né, demitiu o Jean Paul Prats, né, da presidência da Petrobras. Pois é, um assunto aí hoje que também foi notícia em vários portais, aí, muito debate, muita polêmica. Vamos acompanhar. E colocou uma mulher, né, a Magda Chambriard, né, no comando da Petrobras. Pode rodar. Após uma série de desgastes entre o presidente da estatal e o governo federal, o que já era esperado por muitos aconteceu.
Jean Paul Prats foi demitido da Petrobras pelo presidente Lula. Prats estava à frente do cargo desde 2023, quando Lula assumiu a presidência da República. A principal divergência foi na destinação de dividendos aos acionistas em março deste ano. Prats defendia distribuir 50% dos recursos extraordinários, mas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o Conselho discordaram. Em mensagem a auxiliares próximos na Petrobras, Prats destacou a alegria dos ministros Rui Costa e Silveira com a sua demissão. Ele avaliava ter driblado o risco de demissão com entregas positivas na estatal. Foi ao Planalto sem saber que o assunto era a sua demissão. O agora ex-presidente da Petrobras respondeu que não iria contra-argumentar porque entendia que a decisão sobre a saída dele já estava tomada. Para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a demissão de Prats não foi nenhuma surpresa. A engenheira e ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Magna Chambriand, foi indicada para a presidência da Petrobras. Chambriand trabalhou pouco mais de 22 anos na estatal. Foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo entre 2012 e 2016, durante os governos da ex-presidente Dilma Rousseff e também de Michel Temer. Uma das principais pautas durante sua gestão na ANP foi a nova distribuição dos royalties do petróleo. A divisão reduziu parte do volume da União de 50% para 40%. A troca do presidente da maior empresa brasileira coloca novamente a política no centro dos riscos relacionados à Petrobras. E aí, Arnaldo, essa mudança, essa troca, de alguma maneira influencia, atinge o preço do combustível para o consumidor? Bom, primeiramente, a gente tem que ver o resultado que vai ocorrer, porque ocorreu isso, né? Estou muito inteirado, mas eu sei que é uma prerrogativa do presidente da República e ele o faz quando quiser e quando quer. Me lembro que o governo anterior trocou 4 vezes o comando da Petrobras. É óbvio que quem seja no mercado, o mercado mesmo tem um frisson, porque eles não sabem que se poderá sofrer uma interveniência muito grande do sócio majoritário, de onde eles só visam lucro, né? E nesse aspecto as ações caem. E numa altura do campeonato desse, se o governo fosse inteligente, cair nessas ações, quem as colocasse à venda, se eu fosse governo, eu comprava para aumentar mais ainda o meu poder dentro. Eu sou favorável, radicalmente favorável, que esses setores, né, de energia do país esteja sob o controle total do país. O setor energético é uma coisa que todo país evoluído ele tem um controle total. E a Petrobras podia ser eminentemente brasileira, só brasileira, porque o lucro que ela dá é coisa fantástica. Você já imaginou parte desse lucro, sendo a Petrobras, se fosse totalmente brasileira e ela não tivesse sido aberta pelo mercado de capital, aí como uma empresa de capital misto, as ações dela poderiam ser muito, mas muito grandes, principalmente se fosse voltada para a questão da educação e saúde. Então a gente tem que aguardar para ver, como você perguntou, as questões de preço do combustível e tudo, a gente tem que aguardar a posição do novo presidente, né? E o que vai ocorrer. No momento, eu acho uma condição normal, atitude de governo. Muito bem, Moisés, isso aí é um sinal daquilo que você fala, que o Titanic do Lula está afundando? Olha só, o Buiú, ele se contradiz demais, telespectadores. Buiú está dizendo que se a Petrobras não tivesse aberto o seu capital para especuladores, para os demônios que querem lucro, a Petrobras daria uma gasolina a 15 centavos, 20 centavos. Demônio é por sua conta, né? Agora, ele esqueceu, com esse bigodão dele aqui, de dizer que foi o Lula, em 2010, que abriu o capital da Petrobras para os especuladores, para quem quer lucrar. Diga isso, seu Buiú.
Quando o senhor abrir a boca aqui para falar com o nosso telespectador, traga a verdade para o povo. Foi o seu Lula, a pessoa que você lambe os pés dele, o rabão dele peludo. Você não é doido pelo Lula? Então foi o Lula. Olha só, telespectador, vou repetir. Lula foi quem abriu aí a Petrobras para especuladores, como o seu Buiu diz aqui em 2010. Ele é o culpado, a mão dele está lá, ó. A mãozona dele peluda está lá também, está em todas, abriu o capital ali para quem quisesse especular e lucrar. Agora, a gasolina barata, até hoje, Buiu, ninguém viu. Cadê a gasolina R$1, R$1,50, R$2? Diz que tinha que abrasileirar porque estava difícil e que não sei o que, e cadê? Cadê essa gasolina que vocês prometeram? Estão trocando um, troca outro, não vai adiantar de nada. Sabe por quê, telespectador? Quem tem que trocar é o presidente lá, ó. A culpa está lá em cima, no presidente. Ramon, sua vez. Olha, Moisés, você vai ter a chance de tentar trocar o presidente em 2030. Tá? Porque 26 já era, está liquidada a fatura. Tem 2 anos. Não, está liquidada, 26 está liquidada, vocês vão ter chance em 2030. Né? Com relação à troca da Petrobras, uma troca esperada, havia um embate ali entre a Casa Civil, o Ministério das Minas e Energia de um lado e, e o presidente da Petrobras de outro. Nada de demais, absolutamente nada demais. Eu acho que o Jean Prats entregou pouco, né? A nova presidente indicada, Magda, e ela é engenheira e é servidora, funcionária de carreira da empresa, né? Conhece o mercado, né? Está alinhada com a política de ampliação do refino, né, da Petrobras no Brasil, está alinhada também com a coisa do conteúdo próprio na indústria. Petrobras não é só exploração de petróleo. A Petrobras é o carro-chefe de um processo de industrialização e principalmente de retomada da indústria naval no Brasil. Mas isso, isso. Ramon, tem que entender também que isso desgasta o governo, né? Não, querendo ou não querendo, desgasta. Desgasta o governo com o mercado, né? Desgasta o governo com quem quer lucrar. Porque com todos os problemas, a Petrobras, ano passado, lucrou 24,9 bilhões de dólares. Né? Foi a quarta mais lucrativa. E apesar de ser a quarta mais lucrativa, foi aquela que mais distribuiu dividendos. Foi que mais pagou. Quem reclama hoje da Petrobras são aqueles que querem lucrar a qualquer custo da Petrobras. Porque é uma questão de mercado, meu amigo. Veja bem, o Jeff Bezos, 2022 para 2023, ele teve um prejuízo de $1 trilhão na Bolsa. E eu não vi ninguém reclamando que queria tomar o controle da companhia do Jeff Bezos da Amazon. Por quê? Porque ela tem dono. Né? Como é que funciona o mercado? Eu sou dono de ações da Petrobras, o dono de ações da Amazon, não estou gostando da gestão? Vende, meu amigo. Venda as suas ações, porque isso é o mercado. Só que no que diz respeito à Petrobras, e aí vamos falar da grande imprensa, todos os donos de meios de comunicação têm ação da Petrobras e lucram absurdos com aquilo. É por isso que eles querem forçar o governo, né, a fazer política de Estado para distribuir dividendo para rico. A Petrobras era para estar com uma gasolina mais barata, com combustível mais barato. E a gente precisa ter claro isso. Né? Ora, quem está achando ruim a mudança na Petrobras, você se assustou, venda suas ações. O povo reclama, mas não quer vender, sabe por quê? Porque ela é uma empresa extremamente lucrativa e extremamente sólida. Você pega o mercado no passado, foi uma das que menos teve redução de lucro. A gente precisa ter isso claro. Não é a mudança que foi feita aí é uma mudança estratégica com relação aos números da empresa. Né? O Jean Paul Prats estava muito mais alinhado, vamos dizer assim, aos humores do mercado do que enxergar a empresa como uma empresa estratégica, não só do ramo do petróleo, mas como uma empresa estratégica para o desenvolvimento da indústria brasileira e na linha de ponta a indústria naval. Quando eu falo indústria naval, eu digo construir navio. Quando eu digo construir navio, eu digo outra indústria que constrói peça. Eu digo alguém que vai lá fazer o aço. Né? Então, na Petrobras, e sempre foi assim, é a nossa maior empresa. E é uma empresa que tem um potencial, que tem recursos para alavancar a indústria brasileira. Se isso não for enxergado dessa forma, nós estamos simplesmente entregando aí uma riqueza nossa muito grande e que se esgota nas próximas décadas, né, para enriquecer meia dúzia. Que seja bem-vinda a Magda Bilhard. Como é que é que eu esqueci o nome? Bilhard. Chambrard, isso. Seja bem-vinda a nova presidente e boa gestão para ela. Ricardo, sua vez. Primeiro que quando a gente fala de estatal, igual o Buiu defende, estatização tem que ser 100%, isso é um dos maiores erros. Só para você ter uma ideia, as estatais estão dando prejuízo de só nesse ano de 2024, de 27 bilhões.
prejuízo. Sabe por quê? Porque é estatal. No ano passado, a gente também fechou déficit das estatais, ou seja, só prejuízo. E a Petrobras só não quebra, sabe por quê? Porque é uma sociedade de economia mista. Ela não é 100% do governo. A União é uma acionista majoritária, mas é por conta desse capital aberto, é por conta de outros investimentos que segura. E é óbvio, se você é um investidor, você vai lá e compra ações da Petrobras, você espera lucro. Ninguém vai investir numa empresa sem esperar lucro, não tem como. Não faz sentido o investidor que visa lucro investir, comprar ações de uma empresa para não ter ganho nenhum. Isso é uma mentira. E outra, e quando a gente fala que a Petrobras, não, mas a Petrobras deu ganho, igual o Cujuí falou, não, teve ganhos astronômicos. É verdade, teve ganho. Por quê? Porque ela não é 100%, ela não é uma estatal, ela é uma sociedade de economia mista. Mas a administração dela pertence à União, volto a dizer, por ser sócio majoritário, ser o maior acionista. A União é o maior acionista, então é ela que decide, inclusive, sobre o corpo diretivo. Ela que decidiu aí sobre essa Magda, né, que ela vai passar por uma quarentena aí de 30 dias, vai ser deliberado, mas a gente sabe, como o governo tem a maioria, é óbvio que ele vai conseguir tranquilamente nomear ela como a próxima presidente. Aliás, presidente que a gente está aí em 3 anos a gente teve aí 6 mudanças. Então isso gera uma instabilidade muito grande, porque que agora, só agora, a Petrobras já perdeu bilhões, só com o anúncio dessa nova presidente. Por quê? Porque isso gera uma insegurança, isso gera uma instabilidade. Essa mudança corriqueira não consegue segurar, não consegue manter. E quando a gente criticava aqui, eu e o Moisés, a gente criticava o Prats. Não, ele está certo, vocês têm que entender. Aí agora estão dizendo que está errado. Cara, vocês não se sustentam, o argumento de vocês é fraco, porque vocês são por conveniência. Na hora que tiraram o cara, o Lula demitiu, agora não presta. Mas antes de ele ser demitido, prestava. Era o melhor presidente que a Petrobras já teve, segundo o entendimento deles. Então é um bando de hipócrita, é um bando de falso, pessoas que não sustentam, que não têm opinião própria, não têm pensamento. Eles vão segundo a decisão do Lula. Eles são atrelados ao que o Lula determina no país. Então isso é uma vergonha. A gente precisa ter personalidade, a gente precisa ter senso crítico. A gente não tem que ter, não, o Lula mandou fazer isso, eu sou um robô do Lula. É isso que eles são robôs de Lula. Se o Lula falar que agora a Magda não presta, aí amanhã eles já estão falando aqui, olha, não presta. O Lula fez a coisa certa. Então são pessoas que não têm opinião própria, eles são completamente manipulados por esse governo. E volto a dizer, a Petrobras só não quebrou até hoje porque existe uma grande parcela de investidores privados. É isso mesmo, é o que sustenta. E eles visam lucro, porque quanto mais lucro eles têm, mais eles também estão dando para o Estado. O governo federal, os maiores dividendos, quem recebe é o governo federal, porque é acionista majoritário. Então a gente tem que parar de conversa fiada, de mentira, e ter seriedade com o debate, principalmente com o telespectador. Peraí, muito bem aqui, por favor, Cícero. Deixa eu fazer uma pergunta para o Ricardo. O Ricardo acabou de afirmar que a Petrobras perdeu dinheiro. Ricardo, você sabe qual foi o lucro da Petrobras no primeiro trimestre de 2024? Não sabe. Dá uma close no Ricardo ali, por favor. Sim, eu sei, eu sei. Só que nesse momento eu estou falando da perda. Nesse momento eu estou falando dessa troca. Essa troca gerou prejuízo. São bilhões. É só tu consultar que tu vai ver essa numeração. Só o fato do Lula ter tirado o Prats, Moisés, só o fato de o Lula ter tirado já deu uma queda, já deu uma depreciação dos valores. Então isso para ti é bom? Não é bom, sabe por quê? O maior prejudicado nisso é a população brasileira. É o povo, então não venha com conversa fiada, não. Eu afirmei que a Petrobras não quebrou porque não é uma estatal, ela é uma sociedade de economia mista. Você vai gritar à vontade, mas você não sabe do que você está falando.
Não vá para um debate de prefeito sem saber do que você está falando. Eu não sou robô igual tu. Eu não sou robô do Lula. Eu não sou robô do Lula. Tu é manipulado, eu não. Eu tenho opinião própria. Eu tenho opinião própria. Se tu é manipulado pelo Lula, eu não sou. O Moisés também não é. Cada um aqui tem opinião própria. Vocês mudaram. Vocês defendiam o Prats, agora estão criticando. Tenha personalidade. Tenha senso crítico. Não seja só mais uma marionete do governo. Tu está sendo uma marionete do governo. Marionete do Lula. Ricardo, não adianta gritar, Ricardo. Você cometeu um erro, Ricardo. Você fez uma afirmação que você não tem o conhecimento para sustentar. Quem não tem argumento para sustentar a afirmação aqui é você, porque você veio afirmar que a Petrobras perdeu dinheiro e não sabe qual foi o lucro da Petrobras publicado no primeiro trimestre. Você veio falar para lacrar e não lacrou. A única coisa que você demonstrou aqui foi a sua ignorância. O relatório da Petrobras no primeiro trimestre foram 23 bilhões, Ricardo. É uma companhia sólida. E eu vou lhe dar uma dica. Quando você for para um debate a prefeito, você se prepare para o debate, né? Porque aqui você só demonstrou o quanto você é ignorante, falastrão e que não consegue nem lacrar. Vai lá, Arnaldo, 30 segundos. Pois é, eu acho que é mal. Porque quando o Ricardo falou, você tem que prestar atenção em números. Quando eu estou falando número mesmo. O Ricardo falou que em 3 anos a Petrobras já trocou de presidente 6 vezes. Lula não tem nem 1 ano e meio no governo. Então ele está incluindo o canela podre também. Né? O Moisés gosta muito de querer lacrar, mas não tem. Ele vai nas pesquisas de celular dele errado. Quem abriu com o mercado, Petrobras para o mercado, foi Fernando Henrique Cardoso, em 1990. Não, para. Não, só quero o Lula foi antes ou depois de Fernando Henrique Cardoso? Sim, mas o Lula também abriu. Não, o Lula, quem abriu? Como é que aqui, meu filho. Ô, ignorante, quem abre uma coisa que já está aberta? Tá, mas ele também ampliou. Ora, o cara tá do teu lado, eu com Tu quer medir aqui na frente do telefone? Bota aqui pra mim, como diz o Cruzeiro. Bota aqui pra mim. O Lula abriu sim o mercado de capital da Petrobras. Grande problema dessa direita é que eles falam o Léo. Eles não estudam. Falando ao Léo, mas não é o Léo Moraes, não. Ao Léo é assim, ó. Eles não estudam, gente. Aí vem com essas informações, essas baboseiras. E eu volto a reiterar, nem eu e nem o Cojuí não somos candidatos. Aliás, eu não sei, tu é candidato, Cojuí? Eu também, calma, eu estou falando ainda. Tá, então vamos lá, se falar em câmera lenta vai até meia-noite. Então vou terminar. Por bem desses meninos que estão muito preocupados com a eleição, com a verdade não. Vai lá, Ricardo, 30. Juninho, tu pode fazer um favor para mim? Só aproximar essa tela aqui, ó, por gentileza. Vamos lá, Ricardo, vai falando, Ricardo. Olha só para tá conseguindo aproximar. Aí, ó. Petrobras perde 34 bilhões em valor de mercado em um só dia com a saída de Prats. Isso daí é notícia do Estadão. Depois recupera. Então, tem um mentiroso aqui. Esse mentiroso não sou eu. Eu vou averiguar, eu vou checar as matérias. Eu vou checar. Eu não admito me chamar de mentiroso pessoas que são robôs do Lula. Pessoas que são manipuladas. Então, se você queria ter a prova, tá aí, é do Estadão. É um jornal de altíssima credibilidade. Aliás, vocês defendem muito o Estadão, então tá aí, ó. Olha, telespectador, veja bem, eles são mentirosos. E se a gente não mostrar a prova aqui, se a gente não mostrar a prova pra vocês, mentiroso, a mentira Ricardo. deles fica passando como verdade. Ninguém lhe chamou de mentiroso. Essa é a eu lhe chamei verdade. de ignorante. Essa é a verdade. Eu lhe chamei de você falar umas coisas que não existem. Preparo a gente tem. Essa é a diferença. Ricardo. A direita tem Você preparo. veio E eles afirmar têm o que quê? teve Falácias. prejuízo. Eles têm falácias. que você é Eles ignorante, querem que você gritar. está com Eles falácia. querem manipular. Mas eu não sou houve soldadinho prejuízo. de Lula, não. Não Você houve é. prejuízo. Vocês são soldadinhos manipulados do Lula. Aqui não tem soldadinho de ninguém, não. Aqui tem verdade. Você não é. Ricardo, você não é soldado do canela podre, não? Quando fechar o relatório da Petrobras. Tu é ou não é soldado do canela podre? Eu quero ver se essa conversa do Ricardo se sustenta.
é aqui. Opa. Agora é O os 30 relatório segundos do primeiro trimestre. do Moisés o relatório do primeiro Cruz. trimestre. Agora os 30 segundos do Moisés. Olha só, pessoal, esse pessoal da esquerda estão pirados. O Ricardo tem razão. Se o Lula disser que tá chovendo ouro, tá chovendo ouro. Eles são assim. Se o Bolsonaro mandar vocês comer bosta, você come? Eles vão lá e comem capim, porque eles são assim. Eles são desse jeito. Respeita as pessoas. Olha, que respeito o quê, rapaz? Se o Lula mandar você comer... Que conversa de respeito? Se o Bolsonaro mandar você comer bosta, você come? Tá dizendo aqui que só eles querem brigar com números. Eles querem brigar. Olha só, as estatais tiveram fechado 2023 com prejuízo em 8 anos. Só com o Lula. Olha só, onde o Lula mete o pé podre dele, o rabão peludo dele, acaba tudo. Não. Acaba a grama, Pé acaba as podre estatais, é Bolsonaro. acaba tudo. E não venha se meter, Cebuio. Canela porque podre. Você sabe que E ó, Lula, trancado onde é o Lula Bolsonaro. Passa, ele sai cagando e destruindo tudo. Vai E ganhar o mais Bo- 100 agora? milhões. Olha só, peraí, só uma Mas coisa. você que Sim, só tá para em fechar busca- aqui, Cícero. O resultado da Petrobras no primeiro trimestre, lucro líquido da Petrobras, 23,7 bilhões. Quando nós fecharmos o segundo trimestre, o resultado deve ser publicado em agosto ou setembro, nós vamos ver o tamanho da mentira e do nariz do Ricardo. É uma pena que ele não vai estar aqui para esfregar na Isso é cara maior dele que a perna essa de um conversa tripé fiada desse que ele diz aí, ó. aqui de perca de 34 bilhões. Ricardo, você precisa estudar. Quem quer ser prefeito precisa estudar.